Então, através dos lockdowns que está havendo lá no Dragão Vermelho, eles estão dizendo sobre um poderoso surto, né? Em Xangai também. E eu quero dizer a todos, que o modelo do controle mundial é o Dragão Vermelho. O irmão Miros me mandou, tá aqui, eu nem vou expor o nome da pessoa, mas as pessoas nos chamam de ignorantes sem saber o que estão falando. E teve uma menina que fez um comentário no meu vídeo lá, que tem muita gente caindo nessa onda, meu irmão. E a menina postou lá no canal, Vamos lá. Ela disse assim, ó, não tem o nome dela, né? Senhorzinho, você não entende nada do que a G entre a Ucrânia nos mostrou. Olha, isso nos serviu para ver que o Dragão Vermelho e a Rússia são países bons porque rompeu ligação com os Estados Unidos, que são os donos dessa profetisa que está dizendo aí. Você mistura só a gente com mente levada por ti, não consegue ver isso, pois o Dragão Vermelho e a Rússia rompeu com esse sistema que está destruindo por completo. Então, como não tem o nome daqui, está dizendo Brasil meu, Brasil brasileiro, irmãos, o Dragão Vermelho e a Rússia, que está derrubando o Ocidente, está derrubando o Ocidente para uma nova ordem mundial, e não é porque eles são os bonzinhos da história, é porque eles querem o controle total da população mundial. Então, o que dá para falar para uma pessoa dessa? Vai lá morar no Dragão Vermelho e fica na internet o tempo que você fica no Brasil. Vai lá no Dragão Vermelho e fale de Jesus em rua pública, como na Rússia também. Vai lá e pregue Jesus, para ver se você não vai ser preso por pregar Cristo na rua. Então, eles estão dizendo, existe um grupo dizendo que os Estados Unidos está sendo destruído pelos bonzinhos que seria o Dragão Vermelho e a Rússia, que não existe nada de bom nos seus projetos. Vai ver os campos de concentração que existe no Dragão Vermelho. Que quem não se submete ao governo do Dragão Vermelho é levado para campo de concentração para fazer lavagem cerebral. Lavagem cerebral para a pessoa aprender a se submeter ao Dragão Vermelho. Ou se submete ao governo, ou vai permanecer preso em campo de exclusão, que são campos de concentração. Então, olha aí, a irmã Alice dizendo que o filho dela está pensando assim. Por quê? Porque essa ideia de quebrar o capitalismo é uma ideia totalmente socialista, comunista. E dentro desse novo socialismo que está se implantando, ninguém mais pode crescer, meu irmão. Porque você vai ter que comer o que o governo liberar. Você vai ter que assistir na TV o que o governo autorizar. Você vai ter que falar na internet o que o governo quer que você fale. Então, quando você vê o Dragão Vermelho e a Rússia sendo tratados como bonzinhos, eles estão sendo o verdadeiro vilão da história. E os Estados Unidos, como nós sabemos, está dando suporte para que tudo isso aconteça. Para que esta nova ordem mundial seja estabelecida. Então, eu não consigo, meu irmão, né, ver algo bom.
Aí tem um vídeo da irmã Luciana, a gente não pode colocar aqui no canal, mas o CLM Notícia fez a matéria da irmã Luciana, ela traduziu um vídeo, tá lá no portal. Líderes de diversos países do mundo árabe discutem sobre a nova ordem mundial. Meu irmão, essa reunião aí que passou desapercebida até por alguns youtubers de geopolítica, foi carregada do mundo muçulmano, dos árabes, e teve até conversa com imagem de inteligência artificial. Essa reunião que tratou do assunto da nova ordem no mundo, também tratou de assunto da quarta revolução industrial, da autonomia e do domínio das máquinas sobre a população. É muito forte isso daqui, porque eles não estão escondendo mais nada. Você está vendo o Dragão Vermelho falando sobre isso, você está vendo a Rússia. Agora você está vendo o Emirados Árabes falando sobre isso, você já viu líderes de Israel falando sobre isso, você está vendo o presidente John Biden falando sobre isso. No Brasil nós tínhamos o ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que denunciava tudo isso. Mas agora está escancarada. Eu queria até debater com esses pastores um dia que falam que nova ordem mundial é teoria da conspiração agora, com o tanto de documento que nós temos. E os documentos que nós temos são documentos da mídia aberta. Deus abençoe o irmão Francisco pela sua ajuda. São documentos de mídia aberta, escancarando e falando abertamente sobre a nova ordem, que é o sistema de uma moeda, um governo e uma religião que vai trazer o líder global para essa geração. Eu gostaria desses pastores que dão gargalhada quando nós falamos isso, chamar eles para um debate. Com o tanto de matéria que nós temos, o tanto de argumentação que nós temos, dada pelo próprio sistema mundial, que o mundo caminha para isso. Porque é muito fácil, meu irmão, eu dizer que isso daí é teoria da conspiração. O difícil é eu querer enxergar que o governo do anticristo, deste líder global, está sendo implantada. O difícil é eu enxergar que é o anticristo, é o espírito do anticristo que está trabalhando por trás de tudo isso. E quando eu falo sobre todo esse sistema tecnológico que eu mostrei para vocês, o senhor primeiro do mundo, aí o mais rico do mundo, Elon Musk, comprou uma grande participação no Twitter, em meio às reclamações de liberdade de expressão. Por que Elon Musk comprou parte do Twitter? Deus abençoe, irmã Celita. Sabe por que ele comprou? Porque após essa fusão, ele passou para talvez seja o primeiro trilionário do planeta Terra. Porque o que eu falei com vocês não é mais petróleo, não é mais ouro, é informação. E o Twitter, por ser uma rede social antiga, e presta atenção no que eu falar, vou falar aqui, quem utiliza-se de Twitter é a classe média alta. É poucas pessoas de classe média baixa que utilizam Twitter. E esta rede social, sendo o Elon Musk dono dela, ele vai ter privilégios de acessar dados dos seus clientes, porque agora ele é dono disso. E após o anúncio dessa fusão, foi anunciado junto com ela que ele será o primeiro homem a chegar a $1 trilhão. 1 trilhão vai ser
Entre aspas, a gente sabe que existem pessoas mais ricas que eles que nunca vai aparecer na Forbes. Nunca. A família Rothschild nunca vai aparecer na Forbes. A família Rockefeller nunca vai aparecer na Forbes. A fortuna do império da Rainha Elizabeth nunca vai aparecer na Forbes. Nunca. Então ele vai se tornar o primeiro trilionário. Nem a fortuna do Putin, que tem alguns vídeos mostrando os iates, as casas, as mansões, os bunkers de Putin, não aparece. E eu vi algo aí sobre Vladimir Putin muito forte, que ele está desde a década de 90 no poder da Rússia. E ele não está com uma baixa popularidade.